Me chamo Beatriz Rosa Cavalcante, sou mestranda do PPGAV da UFRJ, orientanda da professora Ana Maria Tavares Cavalcante. É um prazer estar aqui nesse pôster e o meu trabalho se chama Nas Telas de Rodolfo Amoedo, Relações entre Colonialismo e Identidade Nacional. Rodolfo Amoedo foi um pintor carioca nascido em 1857 e falecido em 1941. Rodolfo Amoedo entrou no Liceu de Artes e Ofícios em 1873. Em 1874, se matricula na Academia Imperial de Belas Artes, se torna discípulo de Victor Meirelles, Zeferino da Costa e Agostinho da Mota. Em 1888, ganha um prêmio de viagem, mas só parte para Paris no ano seguinte. E em 1887, de volta ao Rio de Janeiro, se torna professor da AIBA. Meu objetivo foi investigar a repressão política e a formação de uma memória nacional a partir de representações pictóricas. Então, escolhi 3 obras de Rodolfo Amoedo, chamadas O Último Tamoio, de 1883, O Ciclo do Ouro, de 1923 e Bandeirante ou Varação de Canoas, de 1923 a 1929. Rodolfo Amoedo, para compor O Último Tamoio, se baseou num poema épico de 1856 de Gonçalves de Magalhães, chamado A Confederação dos Tamoios, em que Gonçalves de Magalhães narra alguns acontecimentos da história brasileira que envolveram a resistência indígena contra a tentativa de dominação portuguesa e que, após algumas negociações com os jesuítas, esses 2 grupos se unem para tentar expulsar os franceses do território. Aimberê, que é o indígena retratado na tela, era um dos líderes indígenas e ele tinha uma mulher chamada Iguaçu. E nessa batalha dos portugueses e indígenas contra os franceses, Iguaçu morre. E Aimberê pega o seu corpo e resolve se jogar ao mar, porque ele perdeu o amor dele e ia perder a liberdade dele, porque seria escravizado pelos portugueses em breve. E quando ele percebe isso, ele prefere morrer. Então, Aimberê é um personagem romântico, um herói romântico, que não aceita morrer pela mão do inimigo. Ele se sacrifica. Ele dá fim à sua própria vida. E é importante pensar por que ele foi um símbolo eleito para configurar um quadro de um artista que, nesse período, estava em Paris, não estava no Brasil, porque tinha ganho a bolsa, mas que depois viria a ser professor, como dito anteriormente. Então, esse indígena, ele tinha valor quando ele abria mão da sua própria vida pelo triunfo branco. Gonçalves de Magalhães vai dizer que o sacrifício heróico de nossos indígenas, que o extermínio indígena era um sacrifício heróico de nossos indígenas em prol da nação, como no caso dos Tamoios. Rodolfo Amoedo vai trabalhar uns anos depois com Afonso Toné, que era diretor do Museu Paulista, na celebração do centenário da independência brasileira. E o projeto de Afonso Toné era colocar São Paulo no centro dessa celebração. E para isso ele queria investir na figura do bandeirante, por exemplo. E é isso que ele vai pedir para os artistas que ele chama para trabalhar. E Rodolfo Amoedo faz 2 quadros para isso, e o primeiro que a gente vai falar é o Ciclo do Ouro. Na direita nós vemos o homem branco, bandeirante, que está bem rígido e não parece ser uma escolha vã, de mostrar que ele não se dobra e o olhar dele nem se direciona para o homem negro que está à sua frente, escravizado. Toda a postura dele é muito rígida. E ele carrega no pulso direito um chicote, uma demonstração da força dele, do poderio dele. O homem negro
escravizado, apesar de aparentar ser do mesmo tamanho que esse homem branco, se encontra muito curvado, o corpo fazendo uma coisa, um S, e submisso, e olha para esse bandeirante, enquanto o bandeirante nem olha para ele. E ao fundo tem dois indígenas que não se colocam nem como branco e nem como negro. É como se ficassem nesse meio termo. Marilis Cristo afirma que Toné ficou bem satisfeito com essa representação e que a orientação do encomendante quanto à valorização do bandeirante não foi traída. Então, toda a hierarquia que existia na sociedade, todos os valores hierárquicos em relação às três raças brasileiras estavam muito bem apresentados nesse quadro. Outra obra do Rodolfo Amoedo para esse mesmo projeto foi Bandeirante ou Varação de Canoas, que foi pintado entre 1923 e 1929 e que, quando foi concluído, Toné disse que não havia mais verba para adquirir o quadro. Então, por fim, ele vai para o Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Nessa tela, nós vemos o bandeirante branco, novamente com um olhar que não está preso a nenhuma outra figura, com dois indígenas. Ao fundo tem outros indígenas trabalhando, mas na frente são os principais, né, dessa imagem. São esses dois indígenas que encaram ele. E a gente, comparando com o quadro anterior, faz pensar sobre essa hierarquização que existia do branco em primeiro lugar, em segundo o indígena e terceiro o negro. Mas por que isso? Porque o indígena foi eleito como uma figura romântica, do herói romântico, assim como o último Tamoio, que foi o primeiro quadro que eu mostrei. Então, esse indígena, ele não pode ser rebaixado da mesma forma que o negro é rebaixado, é apresentado submisso. Mas ele também não está na mesma posição que o branco. Tanto é que, mais uma vez, nós vemos o branco com uma arma, mostrando o poderio dele. O branco muito mais robusto. A composição da tela, o nosso olhar vai fazendo assim, e ela termina na figura do bandeirante. A figura do bandeirante tem mais peso. E é uma figura mais robusta. Enquanto os indígenas, que estão do lado mais leve do quadro, são figuras mais franzinas, não estão armadas, mas elas encaram ele da mesma forma. E apesar de fontes históricas mostrarem que nem todos os bandeirantes eram de fato brancos, existiram alguns não brancos que participaram das expedições, mesmo que o número seja menor em relação ao branco, é preciso a gente pensar por que o branco foi escolhido para representar o bandeirante nesses quadros que nós vimos. Porque o branco era o progresso, e o bandeirante, com o tempo, foi sendo construído como uma imagem de progresso também. Então, não poderia ser um não branco sendo representado, né, nessa posição de bandeirante. E para finalizar, eu trago uma síntese do trabalho da Bari, em que ela vai dizer que o poder de descrever e representar os outros gera o controle de como esses outros serão vistos, de tal forma que a representação é uma ferramenta ideológica. E a Grada Quilomba vai defender que as ideias sobre raça são construções sociais e históricas com intenções políticas de legitimação de formas de dominação, pois afinal é através da construção da raça como diferenciação social que se organiza o projeto colonizador. Reafirmo então que não basta criar essas categorias raciais, mas é preciso mantê-las, corroborar com elas, para poder firmá-las. E o campo da representação vai ser um campo disputado para que isso ocorra. Então, tudo isso é para a gente pensar um pouco sobre essa construção
da identidade nacional. Muito obrigada!